E aí, casais da Casa Viva, boa noite. Eu quero dizer que é um prazer a gente estar aqui, é um prazer poder estar chegando até a sua casa, falando com vocês. E nossos encontros, normalmente eles acontecem presencialmente lá na nossa igreja, mas em função desse momento que a gente está passando, a gente então vai fazer assim, virtualmente mesmo, né? A gente costuma fazer lá na igreja às 8 da noite, do último sábado de cada mês. E agora, nessa etapa da pandemia, a gente vai, em função dessa necessidade da gente, então, restringir a locomoção das pessoas, a gente vai acabar fazendo esse encontro exclusivamente online. A transmissão desse vídeo, a transmissão desse culto pode ser online, pode ser virtual, mas eu queria que você colocasse no seu coração que a operação de Deus, a ação do Espírito Santo, ela é absolutamente real, ela é concreta e ela chega aí na sua casa, no seu carro, onde quer que você esteja ouvindo essa palavra. Então eu quero que você se concentre agora, deixe as coisas de lado, deixe as suas preocupações. Esse é um tempo que Deus separou para falar com você, para agir no seu casamento, no seu relacionamento, é uma palavra específica voltada para o seu casamento. Lá na Casa Viva, a gente tem tratado e tem falado, e está fechando agora uma série chamada Assunto de Família. E eu não poderia deixar de passar essa oportunidade para falar com vocês sobre uma lacuna que eu vejo e que os pastores têm notado na igreja, e não só na nossa igreja, mas na sociedade de forma geral. É a respeito, uma ferramenta que se as pessoas conhecessem, se elas soubessem, jamais elas cometeriam os tipos de erro que elas cometem. Se mais casais soubessem disso que a gente vai falar hoje, o número de divórcios cairia drasticamente. Se essa verdade fosse mais divulgada, o número de pessoas, de casais deprimidos, pessoas apagadas, pessoas sem propósito nos seus relacionamentos, iria cair absurdamente. O fato é que você não conhecer as verdades que a gente vai falar hoje é a mesma coisa que um soldado que vai para uma batalha sem arma, sem capacete, sem bota, sem coturno, ele vai sem treinamento. Quais as chances que ele tem de ser bem sucedido? Só por sorte. Num relacionamento é a mesma coisa. É importante que o casal tenha as armas, as ferramentas, a preparação e o treinamento necessários para conseguirem superar os obstáculos, as adversidades. É importante que os dois, homem e mulher, conheçam a verdade por trás dos papéis familiares e o efeito que isso tem na dinâmica do relacionamento familiar. Para começar a falar disso, eu queria agora ler um trecho que está em Gênesis, capítulo 2, verso 24. Esse texto ele diz assim: por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Queria que você fechasse seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai amado, agora quero pedir que o Senhor fale ao coração daquele que está ouvindo esta palavra, da forma como o Senhor sabe fazer individualmente. Que o Senhor leve as ênfases, que o Senhor leve as abordagens que cada um precise ouvir, que o Senhor transforme os relacionamentos, os corações, molde os casamentos, que o Senhor restaure pessoas, que o Senhor restaure famílias, que em nome de Jesus, teu Espírito Santo haja neste momento, em quem estiver ouvindo, que junto com a minha voz, junto com o áudio, chegue junto à ação do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes da gente começar na palavra, eu queria que você ouvisse esse louvor e que você deixasse esse louvor falar ao seu coração.
parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Nada de parar, Deus contemplou seu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Bom, para começar a falar sobre papéis familiares, eu preciso começar chamando a atenção para um fenômeno que muito provavelmente já aconteceu na sua casa, ou na sua família, ou até com você mesmo. Na maior parte das vezes acontece e a gente nem percebe. Você já reparou que, de repente, sei lá, sua mãe, ela é ótima com as amigas dela, todas as amigas gostam dela, são super fiéis, são queridas, são chegadas, e aí você diz assim, ah, mas isso é porque elas não conhecem minha mãe direito, elas não sabem como minha mãe é. Minha mãe, ela cobra pra caramba de mim, ela é super rígida, ela é brava, ela implica comigo por qualquer coisa, ela é implicante, azeda, eu não posso fazer nada que ela já me critica. Você já teve alguma experiência assim? Já viu alguma coisa parecida? Alguém que é de um jeito em um tipo de relacionamento e completamente diferente em outro relacionamento. A minha mulher é divertida, ela é criativa, com os outros ela sempre tem tiradas legais, mas quando é comigo ela só fala mal de mim, reclama que eu não faço nada, que eu não dou atenção a ela é amarga ao invés de divertida, ela é chata ao invés de criativa, ela é crítica, ela é ácida. Você já viveu alguma coisa assim? Você já experimentou alguma coisa assim?
Como é que pode? É o quê? É dupla personalidade isso? Claro que não, gente, claro que não. Isso é só uma comprovação de que o comportamento das pessoas, a dinâmica delas, varia de acordo com os relacionamentos em que elas estão envolvidas. Isso tem a ver com o papel que você exerce naquele relacionamento. Talvez você saiba ser um ótimo amigo. Talvez seja essa a sua experiência, aquilo que você viveu, né? Talvez você tenha desenvolvido a habilidade de ouvir, de não julgar, a habilidade de ter empatia, de se colocar no lugar do seu amigo. Talvez isso faz de você um ótimo amigo. A sua dinâmica no seu relacionamento com seus amigos, ela é saudável, ela é construtiva, é leve. Agora, talvez você não tenha a mesma dinâmica quando se trata do seu relacionamento com a sua mulher ou com o seu marido. Talvez você não tenha a mesma paciência, talvez você não tenha a mesma empatia. Você cobra, você briga, você corrige. Se você pudesse, você deixava de castigo. Aliás, tem mulher que deixa o marido de castigo, tá? Fica sabendo. Na maior parte das vezes, isso está relacionado nada mais do que ao papel que a mulher está exercendo no casamento dela. Ao invés dela exercer o papel de esposa, ela exerce o papel de mãe no relacionamento dela, mãe do próprio marido. Ela é quem cuida, ela é quem educa, ela é quem coloca de castigo, ela briga, aponta os erros. Isso mãe faz com os filhos, e tem mulher que exerce o papel de mãe com o marido. Ela ocupa o lugar de comando na casa e ela acaba tratando o marido como filho dela. Está exercendo, ela está num casamento, num relacionamento lateral, exercendo um papel de ascendência, um papel como se ela tivesse tendo que educar o filho dela, o marido dela. Pode parecer para você estranho, mas a verdade é que esse cenário ele é mais comum do que você imagina. Tem muito casal que, na verdade, inverteu os papéis familiares. O cara, ao invés de ser o marido, ele exerce o papel de pai. Isso acontece demais também. É ele quem dita as regras, a mulher não tem voz, não fala nada, ele que é o provedor, ele controla como as coisas vão acontecer, ele não compartilha as aflições com a mulher, ele não fala com a mulher os sonhos, o que está incomodando ele, sabe por quê? Porque o pai, ele não leva problema para os filhos, né? Ele acha que o filho não tem que se meter, então ele não leva. E ele trata a esposa como se fosse o filho, que não tem que se meter, que não tem que se envolver nos problemas. Ou a mulher que faz o papel de mãe e trata o marido como filho. E o pior é quando a mulher ela ocupa assim, esse papel de mãe e naturalmente, sabe o que acontece? Ela empurra o marido para o papel de filho. Então, não só ela muda o papel que ela exerce, mas muda também o papel que o marido exerce. Ao invés dele exercer papel de marido, como não tem a esposa do lado daqui, só tem uma mãe, ele exerce papel de filho, ele aceita o papel de filho. E a coisa fica estranha, fica mais estranha no casamento. E aí, João? Joia, cara, joia, fala. E aí, Carlão, joia? Beleza, e aí, o que a gente vai fazer? A gente vai almoçar fora hoje? Ah, não sei, cara, deixa eu ver com a patroa. Deixa eu ver com a patroa. Se ela deixar, aí a gente vai, tá bom? Por se ela deixar, bom, amor, nós vamos comer fora hoje? Eu não tô afim de ir pra cozinha hoje, de repente a mulher pode falar isso, né? Amor, vamos sair hoje? Vamos, oh, querida, vamos sim, mas onde você quer ir, querida? O negócio não é quando você faz isso uma vez, quer dizer, você não consegue nunca ter uma iniciativa, sugerir nada. Você sempre está esperando a condução da mãe, sempre está esperando a condução do pai. Então, é sempre a mesma pessoa quem escolhe onde vocês vão, sempre a mesma pessoa que dá ideia, sempre a mesma pessoa. Ele nunca sugere, ele nunca propõe, ele nunca tem iniciativa, ele é o filho. Então, essa inversão de papéis, ela é extremamente danosa para um relacionamento. Está tudo errado, está tudo errado. O primeiro ponto que eu quero, então, frisar hoje, fixar hoje é: ocupe o seu lugar
exerça o seu papel no seu casamento. Se você é marido, exerça o papel de marido. Se você é mulher, exerça o papel de mulher. Se você percebeu que você está num relacionamento em que os papéis estão trocados, estão errados, então muda. Muda. Se você percebeu que você está num relacionamento e você é a mãe do relacionamento, né, você para de ficar cobrando o seu marido mais iniciativa, mais participação. É porque você não faz, é porque você não faz nada. Você... Ao invés de você cobrar, muda o papel que você está exercendo. Para de exercer o papel de mãe, começa a ocupar o papel de mulher, de esposa, que é o papel que você deveria estar exercendo. Com isso eu quero dizer, se coloca ao lado dele, pede opinião para ele, pede palpite para ele, pede que ele recomende um lugar, pede para ele sugerir alguma coisa, vamos fazer o que você... Poxa, escolhe alguma coisa para a gente fazer, escolhe um lugar para a gente ir, agora com pandemia não tem lugar para ir, escolhe alguma coisa para a gente fazer, um filme para a gente assistir, uma série para a gente assistir, escolhe um jogo para a gente jogar, qualquer coisa. Pede para ele sugerir uma roupa para você vestir, pede ajuda. Mesmo que você não precise, só para fazer ele ocupar o lugar dele. Você não muda o seu marido reclamando dele. Você muda o seu marido mudando o jeito que você se relaciona com ele. Aprende isso. Ninguém consegue mudar o outro. Mas quando você muda o jeito que você trata o outro, você acaba fazendo com que ele mude o jeito que ele trata você. Tem gente que, ao invés de ocupar papel de mãe ou papel de pai, ocupa um papel que é o papel do salvador. Você já viu isso? O papel do salvador. Assim como tem o papel de vítima também. Tem gente que gosta de ocupar um papel de vítima, outros gostam de ocupar o papel de salvador. O salvador é aquele que se sente responsável por todo mundo, né? Ele não pode ver ninguém que está com uma vida destroçada, ninguém que está fora do trilho, fora do caminho, e ele já está louco para ir lá e salvar. O rapaz que tem futuro, ele é um cara brilhante, ele é um cara que você sabe que é decente, um homem de Deus. Aí ele escolhe a menina mais sem estrutura, a menina com mais problema emocional de toda a turminha deles, é ela que ele escolhe, porque ele quer escolher aquela lá, porque na verdade é a vítima perfeita para ele salvar. Ele quer ser o salvador e ele precisa todo salvador precisa de uma vítima. Tipicamente é assim, o cara talentoso, tem um potencial legal e acaba frustrando todo o potencial dele porque fica atrelado a pessoas que seguram, que impedem ele de amadurecer, de prosperar, de conseguir realizar o potencial, a semente de grandeza que Deus já tinha colocado nele. Isso acontece, obviamente, com homens e com mulheres. Não tem jeito, né? Às vezes é aquela mulher que escolhe o pior traste para poder namorar, para poder casar, escolhe aquele cara que é o cara mais viciado, o cara mais preguiçoso, o mais enrolado, o cara que é mentiroso. E ela, que era brilhante, cheia de futuro, escolhe esse traste para casar. É a salvadora escolhendo uma vítima para salvar. Ela tem que ser a salvadora. São papéis que as pessoas acabam exercendo. Agora eu queria que você soubesse que o papel de salvador já tem dono. Você nunca vai conseguir interpretar o papel de salvador como Jesus Cristo já fez por você. Você nunca vai ser tão eficiente salvando e restaurando alguém como o Espírito Santo é capaz de restaurar. E o papel de vítima? Tem gente que gosta de se colocar nesse papel de vítima e se vitimiza por tudo. Quando você se vitimiza, você se diminui. Mas você quer saber de uma coisa? Esse papel de vítima já foi exercido por Cristo na cruz do Calvário. E sim, ele se diminuiu, ele que era todo Deus, ele era todo poderoso, se fez homem inferior, foi pendurado no madeiro. Ele se diminuiu a ponto de se colocar como a menor das criaturas, para que qualquer um tivesse certeza que não importa quão pequena ela fosse,
Jesus tinha ido ainda menor, tinha sido feito ainda mais baixo, se colocado numa posição ainda mais inferior, para que você pudesse ser salvo. Esse texto, né, que eu li, né, deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, serão os dois uma só carne. Ele é só um exemplo de como esses papéis eles precisam ser interpretados na hora certa, né? Você que era um cara que casou e era um ótimo filho, você exercia o papel de filho, você tinha seu núcleo familiar, seu pai, sua mãe, seus irmãos, você tinha esse núcleo familiar, você exercia o seu papel adequadamente, era um ótimo filho, e de repente, tudo certo com isso, ótimo, isso é uma virtude, e a palavra ensina assim, deixará seu pai, o homem seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher. Cara, você tem que entender que você precisa parar de exercer o papel de filho a partir daquele momento. Você, depois que casa, é hora de você sair do papel de filho e exercer o papel de marido. Agora, a sua lealdade não pertence mais a seu pai e sua mãe, sua lealdade pertence à sua mulher. Você precisa entender e blindar o seu casamento contra as influências desses papéis antigos. O seu papel de filho, o papel do seu pai e da sua mãe. Porque agora você precisa construir um novo papel. Casais novos enfrentam muitos problemas, porque até ontem eram ótimos filhos e agora precisam começar a exercer um papel novo e eles nunca foram preparados, nunca exerceram esse papel antes e leva um tempo para você aprender a exercer isso. É curioso que, e é muito comum que no início da vida, ou em algum momento da vida, o papel, o casal às vezes ele precisa de um período, sei lá, de recuperação, o cara ficou desempregado, ou então em função de alguma enfermidade, por alguma circunstância da vida, o casal precisa agora morar com os sogros. Tudo bem, é uma fase, é um período, muita gente passa por isso. Primeira coisa que me vem à mente, eu já falei isso com algumas pessoas, mas uma coisa que me vem à mente é assim, olha essa recomendação, deixa o homem, seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher. Se você precisar um dia passar por isso, eu vou te dar uma dica. Se você puder escolher entre ir para casa dos pais do marido ou dos pais da mulher, vai para a casa dos pais da mulher, porque o homem, a palavra diz, deixará o homem, seu pai e sua mãe. Ele não diz deixará a mulher, seu pai e sua mãe. Então, se você tiver que escolher puxa, vai pela palavra, vai para a família da mãe. Claro, isso se você puder escolher, vai para a família da mulher. É melhor, vai ser melhor para você. Minha sogra, ela costuma dizer assim para a Ju, se me escutasse, sofria menos. Aqui fica mais ou menos a mesma dica, se você escutasse esse versículo, você ia sofrer bem menos. Se você tiver que escolher entre ir para a casa dos pais dele ou ir para a casa dos pais dela, vá para a casa dos pais dela. Bom, o segundo ponto que eu quero abordar é sobre codependência afetiva e excesso de individuação. São dois extremos, né? Codependência afetiva e excesso de individuação. A codependência afetiva ela é uma desvirtuação, uma deturpação do que a pessoa entende por amor. Ela, com a desculpa de que ama demais o cara, ela esquece de amar ela mesma, de amar a si mesma. Ela começa a anular a própria vida, ela começa a viver só a vida dele. Ou vice-versa, né? O cara que se anula para viver exclusivamente a vida dela. Ele se anula completamente, tudo é o outro, tudo só interessa a felicidade do outro, só interessa o que o outro quer, o que o outro precisa fazer, as necessidades da própria pessoa não importam, importa da outra, a felicidade da própria pessoa não importa, importa da outra, e ela acaba vivendo faz uma vida parasitando a vida do companheiro. Isso é um grande problema. Ela acaba anulando a própria vida para viver a vida do outro. Um dia desses eu estava conversando com uma jovem que vai casar
E eu tive essa conversa sobre papéis familiares, sobre codependência afetiva, excesso de individuação. E conversei com ela, com o noivo dela, e pouco tempo depois ela me disse que tinha conversado com uma amiga dela. E ela falou, poxa, essa minha amiga precisa ouvir isso que você me falou, precisa ouvir sobre codependência, sobre excesso de individuação, papéis familiares, precisa ouvir, porque ela tem um namorado, ela namora um sujeito, e esse sujeito não liga para ela, não dá bola para ela, não ama ela o suficiente, e ela se anulava completamente, ela anulava a vida dela completamente, anulava a felicidade dela completamente, o respeito próprio, o amor próprio. E ela aceitava ser maltratada, aceitava ser xingada, desrespeitada. Ela era afastada e tudo bem. E ela sentia, claro, ela achava aquilo ruim, ela chorava demais. Mas quando ela era confrontada, ela dizia, mas eu amo tanto esse rapaz, eu não me vejo sem ele, eu não consigo terminar, o que vai ser da minha vida? E chorando, mas olha, ele me trata como qualquer uma, ele xinga, ele me desrespeita. Imagina, para com isso, isso é codependência afetiva. Sabe o que é pior? Você vê o plano de Deus para o casal. O plano de Deus para o casal é que duas pessoas, duas individualidades se unissem. Não é, são duas pessoas, duas individualidades, duas partes inteiras que se unem para formar uma nova parte. Agora, quando existe a codependência afetiva, as pessoas deixam de ter a sua individualidade. Só tem uma individualidade naquele relacionamento. E aquela pessoa que se anula passa a viver completamente a individualidade do companheiro ou da companheira. O que acontece nesse cenário é que esse outro não encontra ninguém do lado de lá, não encontra ninguém para completar, para fazer dele uma pessoa completa. E sabe o que acontece? Quando ele procura a pessoa do lado de lá para completar a vida e não encontra, ao contrário, o que ele encontra é alguém que acaba pesando a vida dela, trazendo mais peso, que agora ele tem que carregar os dois numa individualidade só. Isso acaba fazendo com que essas pessoas, esses tipos de relacionamentos, sempre acabem em traição. É muito triste, mas é muito verdadeiro. Toda vez que você tem um relacionamento em codependência, ele acaba levando à traição. A parte que se anulou não é quem vai trair, não. É o contrário. Ele se anulou e o outro, por não encontrar ninguém, porque esse aqui está anulado, acaba procurando outra pessoa e isso acaba levando à traição. Ela se sente, aquela pessoa que está sozinha aqui, já que a outra foi anulada, ela se sente sufocada, pesada, carregando uma âncora. Ele não encontra do lado de lá a mulher ou o marido, a individualidade que ele precisava para compartilhar a vida, e ficava arrastando, gerando aquele peso, e aí ele acaba traindo, procurando outra pessoa. Existe o outro lado da moeda, completamente oposto a isso, que é o excesso de individuação. Excesso de individuação é quando não tem nenhum tipo de compartilhamento. Os dois resolvem casar, mas cada um vive a sua vida, completamente afastado um do outro. Cada um está interessado só nele mesmo. Não existe o nós. É cada um vivendo a sua própria vida. Tem eu para cá, ela para lá, cada um paga a sua conta, cada um faz os seus planos. Esse aqui eu estou querendo mudar de emprego, eu quero fazer, quero acontecer. Ele faz os planos do lado de cá, aqui faz os planos do lado de lá. Não existe compartilhamento, cada um segue a sua vida. Imagina, o sujeito às vezes namora à distância, tem excesso de individuação, ele vem para visitar a mulher simplesmente deixa ele aqui e vai para o clube, vai fazer academia, vai sair com as amigas. Para com isso, gente, que coisa estranha. Olha, a palavra diz, serão uma só carne. Você tem que ter compartilhamento, Excesso de individuação
leva muita frustração, a solidão, leva a solidão, a pessoa se sente não amada, rejeitada. Isso leva a esvaziar o tanque de combustível do amor, sabia? Você precisa aprender. Se você está num relacionamento em que tem excesso de individuação, você precisa aprender a dividir mais as coisas, a dividir os sonhos, a dividir tempo junto, gastar tempo junto, conversar junto, dividir os planos, compartilhar os sonhos, as contas, as necessidades, os projetos de vida, compartilhar. Tem que se abrir, falar o que sente, falar o que é importante para você. Às vezes, quando tem excesso de individuação, a pessoa ela simplesmente sai toda frustrada porque fulano não quis fazer algo que ela achava que era importante, mas ela nunca disse para ele que aquilo era importante para ela. É tão afastado que ele simplesmente, um não sabe o que é importante para o outro. Você acha que ele tinha que adivinhar, mas é óbvio, ele tem que saber. Olha, não tem nada óbvio em relacionamento, nada óbvio, não tem nada que está na cara. Tem que aprender o seguinte, que nenhum desses excessos, nem o excesso de individuação e nem a codependência afetiva vai te fazer bem. Se você é codependente, você precisa aprender a construir a sua individualidade. Você precisa aprender a se valorizar, a se amar. Você precisa aprender a colocar limites, a se respeitar. Você não precisa nem exigir nada disso do outro, porque quando você constrói a sua individualidade, ele passa a reconhecer valor em você. Do outro lado, ele vai reconhecer que aqui tem alguém agora. Ele encontra a peça que faltava, ele preenche o vazio que tinha no relacionamento. Se você está no papel errado, essa é a hora de você corrigir isso. Você tem uma vantagem enorme. Você tem aquele que te formou, Deus Todo-Poderoso, que te ama mais do que qualquer coisa, que reconhece valor em você quando ninguém ainda sequer sabia que você viria a esse mundo. Ele parou, gastou tempo para planejar cada um dos seus dias. Ele não queria que você passasse os seus dias se anulando. Ele não queria que você passasse os seus dias sem reconhecer que você é valiosa, preciosa, que você é uma princesa, um filho, uma filha de Deus, uma filha do Deus Altíssimo. Ele está do seu lado, essa é uma grande vantagem que você tem. Ele te encheu, quando ele te fez, ele te encheu de potencial, te encheu de valor, te encheu de capacidade, de favor, te fez mais do que vencedor em Cristo Jesus. Esse Deus poderoso, ele está com você, ele quer te dar força para você sair do papel em que você está. Se você está num relacionamento que seus papéis estão invertidos, esse Deus maravilhoso, ele quer consertar tudo agora. Entrega isso nos pés dele. Entrega isso ao Senhor. Saiba que ele te chamou para exercer um papel. Seja a mulher virtuosa que Deus te chamou para ser. Marido, ama a sua esposa a ponto de dar a sua vida por ela, como Cristo amou a igreja. Exerça o papel que Deus te chamou para exercer. Você não precisa fazer isso por você mesmo, mas você pode contar com aquele que é todo poderoso, é todo amor, todo graça, todo favor, aquele que é o habilidoso construtor. E ele pode consertar a casa que vocês estão construindo juntos. Construa junto, edifiquem junto, deixa que Deus coloque as coisas no lugar. Queria te convidar a fechar os seus olhos e orar comigo. Pai amado, que neste momento o Espírito Santo entre nesses corações e coloque todas as coisas no lugar, ajeite os papéis, que acrescente amor, acrescente respeito próprio, acrescente a consciência do papel a ser exercido, a consciência principalmente do quanto eles são amados, do quanto eles são preciosos, do quanto são queridos e do tamanho do plano que Deus tem para este casal. Eu quero declarar reconstrução, reconciliação, quero declarar que haverá vitória
porque a tua palavra nos diz que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que tenhamos lares saudáveis, cheios da tua bênção e da tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Você foi abençoado? Se você foi abençoado, então compartilhe esse vídeo com todos os casais que você conhece e permita que Deus dê a eles a preparação, as armas e o treinamento para serem felizes e abençoados nos seus casamentos também. Eu vou querer ainda abordar outros pontos ainda sobre a dinâmica familiar, mas eu vou fazer isso num próximo vídeo. Até mais e que Deus te abençoe grandemente. Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Te vejo lá.